Olá, galera! Hoje, na nossa videoaula, vamos falar sobre um assunto bem legal. A imagem à esquerda nos dá uma dica. Vamos falar sobre fração. O que é fração? Fração é uma parte do inteiro. Nessa pizza, esse pedaço representa uma fração, um pedaço da pizza. Uma fatia de pão é uma fração, uma colher de arroz é uma fração. Ou seja, a fração ela está presente no nosso dia a dia. Aqui nessa pizza, esse pedaço representa 1/8 da pizza. Ou seja, vamos comer um pedaço de 8. Nomenclatura. Assim como a adição tem nomenclatura parcelas, soma ou total, a fração também tem a sua nomenclatura. O número de baixo chama-se denominador. Significa em quantos pedaços o inteiro foi dividido. Nesse caso, em 6 pedaços. O número de cima é o numerador. Ele indica as partes que forem tomadas do inteiro, que foi comida, que foi tirada ou que foi dada. Então aqui nós temos 1/6 da pizza, isto é, um pedaço de 6. Vamos à leitura do número fracionário. A fração também é chamada de número fracionário. Primeiro lemos o número de cima, que é o numerador, depois lemos o número de baixo, que é o denominador. O numerador se lê normalmente, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, 11, 12. Já o denominador, fazemos uma leitura especial, inteiro, meio, terço, quarto, quinto e assim por diante. Sendo que a partir do 11, acrescentamos a palavra avos. 11 avos, 12 avos. Essa fração, portanto, lemos 1/7. Vamos ver se você aprendeu. Os números em vermelho, para você lembrar da leitura do denominador, que é uma leitura especial. Vamos lá? Primeira fração, fazemos a leitura primeiro do numerador, depois do denominador. Como é que ficaria? 2/3. Muito bem. Segunda fração, tempo, 1/6. Isso aí. E a última não vamos esquecer, que é 12. Temos que lembrar da palavrinha especial. Como fica? 4/12 avos. Nós temos aqui frações especiais, são chamadas de frações decimais, porque tem como base o 10. Então, 1/10, 10 vezes 10 é 100, 1/100, e 100 vezes 10 é 1000, 1/1000. E a representação em desenho? Como vamos representar 4/8 usando uma figura geométrica? Pode ser um círculo ou um quadrado. Se você escolher um círculo, vai precisar da ajuda de uma moeda, de uma tampa. Se escolher um quadrado, um retângulo, faça uso da régua. Então aqui nós vamos escolher um círculo. Primeiro nós vamos repartir esse círculo em 8 partes iguais. O denominador indica uma divisão. Então dividimos o inteiro em 8 pedaços iguais. E o numerador, ele indica as partes que foram tomadas do inteiro, comidas, retiradas. Então, nós vamos pintar 4. Observando, 4/8 significa também a metade de alguma coisa. Aqui, no caso, a metade da pizza ou de um bolo. Falando ainda de representação em desenho, começamos lá com o primeiro desenho. Ele está inteiro, portanto, a fração fica assim, 1/1. A leitura 1 inteiro. Como ficaria a segunda fração? Ela foi dividida em 2 e foi pintado 1. Vamos lá? 1/2. Segunda fração, ela está dividida em 3 pedaços e foram pintados 2. 2/3. Próxima, 3/4. Seguinte, 4/6. Por quê? Porque ela foi repartida em 6 pedaços iguais e foram pintados 4. Última coluna, 1/3 o primeiro desenho. Segundo desenho, 1/5, porque ele está dividido em 5 e foi pintado 1. Próximo, 1/6. Fácil, não é?
Aqui foi dividido em 5 e pintado 3. 3 quintos. E a última fração também representa a metade. 2 quartos. Porque foi repartido em 4 e foi tirado 2. Exatamente a metade, porque 2 é a metade de 4. Vamos relembrar o cálculo com fração de quantidade. 4 oitavos de 24 maçãs. Vamos imaginar que nós temos 24 maçãs e nós queremos separar 4 oitavos dessas maçãs. Então, primeiro, nós teríamos que dividir em 8 partes iguais. Vemos aqui, então, cada caixinha recebeu 3 maçãs. Por quê? Porque 24 dividido por 8 é 3. Continuando o cálculo, agora nós vamos separar 4 caixinhas. Fazendo o cálculo, 4 caixinhas com 3 maçãs, 3 vezes 4 é igual a 12. Ou seja, nós pegamos a quantidade, 24, dividimos por 8, que dá 3, multiplicamos por 4, resultado final, 12. Então, 4 oitavos de 24 maçãs são exatamente 12 maçãs.